Maduro está fazendo, na minha opinião, é forçando a barra. Fala, Lula, não vem para cima de mim com esse teatrinho para agradar seus amiguinhos do Ocidente, não. Você é trouxa, cara. Assume logo que tu é comunista, carranqueiro, feio, e assume que vai ter sanção no Brasil e dane-se, cara. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de cortes do YouTube. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, o Maduro está acusando o Musk de ter investido $1 bilhão para dar um golpe na Venezuela. Então, de novo, esse é o delírio da turma comunista. O que é engraçado e pedagógico trazer isso à tona? Porque essa gente fala qualquer merda sem compromisso algum com a verdade, só que como o Maduro agora está falando até do Lula, além do Musk, puxa vida, estraga o teatro. Se o Maduro diz que o Musk gastou $1 bilhão para derrubá-lo e que o Lula é CIA, como é que fica a cara do Lula ao dizer que o Musk quer derrubá-lo? Percebe? Então, a presença da Venezuela, que acabou de ter mais uma fraude eleitoral, não foi a primeira, que não foi o que fez do Maduro um ditador, ele sempre foi. Mas o mundo todo estava olhando, e o Lula, querendo ficar bem com os amiguinhos ocidentais, participou de um teatro. Ah, Maduro, você está devendo as atas. O Maduro não gostou da brincadeira e desceu o sarrafo no Lula. Então, o que o Maduro está dizendo do Lula barra Xande é a mesma coisa que o Lula barra Xande, com apoio da Globo, diz dos bolsonaristas. E aí a farsa toda cai como num castelo de cartas. Porque é isso. É disso que se trata. Muito bem. O procurador-geral da Venezuela, lembrando que ninguém lá fala sem autorização do Maduro, né, acusa Lula de ser um agente da CIA, talvez do Comunistas Internacionais e Associados. Mas, por que isso é interessante, além da bizarrice? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Recomendo que leiam e assinem o melhor jornal do Brasil. Ora, agente da CIA é um dos rótulos preferidos dos comunistas em relação a qualquer um que seja seu adversário. Então, todo mundo que não é petista, comunista, vira automaticamente agente da CIA, golpista, extrema-direita, fascista. Está tudo num pacote. O imitador de focas, quando não está elogiando muitíssimo o Silvio Almeida, está dizendo que o Ricardo Nunes é um reacionário fascistoide, numa entrevista com o Boulos. Então, o Nunes, o tucano, já virou um reacionário para o petismo, que é o que eles sempre falaram de todos os tucanos, desde Alckmin até Aécio Neves, passando por José Serra, sendo que o José Serra é mais esquerdista que metade do PT. Então, essa sempre foi a estratégia deles. Agora, o que é interessante dessa história é que, de fato, o diretor da CIA esteve no Brasil na véspera das eleições de 2022, mandando recado para o Bolsonaro e dizendo: é bom que você aceite o resultado das eleições, mesmo que tenha aquele cheiro fortíssimo de fraude, tipo Venezuela, e que não tinha ata para mostrar, porque não tem voto impresso, como o próprio Lula reconhece. Na Venezuela tem, pô. Dá para exigir. No Brasil, não. Pois é. Pela ingerência do Barroso e do STF, que impediram uma PEC a esse respeito. Então, meus amigos, o cara da CIA esteve de fato lá. Será que o Lula foi cooptado? O que quer dizer na prática isso? A aliança que permitiu a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, é uma aliança, é um conluio entre globalistas tucanos e comunistas do Foro de São Paulo. O Maduro representa o Foro de São Paulo, claro. E o Alckmin representa os tucanos globalistas. Os Estados Unidos cometeram, sim, o crime de ingerência
afrontando a soberania nacional. Tanto que isso vai ser investigado provavelmente pelo Congresso americano. Os republicanos estão em cima disso. Eles sabem que o Deep State, que o establishment americano, mandou recadinho por meio da CIA e dos militares para o Brasil. Numa de, vamos aceitar o que vier, mesmo que seja Lula com o Barroso dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo. Não queremos mais confusão no continente. Já tem a Venezuela e tudo. Só que eles esperavam, talvez, um Lula mais moderado por conta dessa aliança. Tem o Alckmin ali, tem a ajuda americana democrata, mais ocidental. Só que eles ignoram sempre a essência da fábula do escorpião. E o Lula voltou mais raivoso, mais comunista, mais Foro de São Paulo. Toma eixo do mal. Aproximou o Brasil da Rússia, China, do Irã. O BRICS virou esse antro, elogia até os terroristas do Oriente Médio, demoniza Israel. No conflito com a Ucrânia e Rússia, ele toma o lado do Putin. E o Ocidente está olhando e falando assim, porra, cadê o Lula Paz e Amor que queria ser Nobel da Paz? Cadê o Lula mais Fernando Henrique Cardoso, que nunca existiu de fato, que faz algumas concessões ao mercado e que na geopolítica faz um discursinho mais globalista ocidental? Esse Lula não está aí. Então, o Lula tenta acenar para dois deuses simultâneos, ou na verdade diabos. Ele fez um pacto mefistofélico com dois diabos, com o Capeta e com o Lúcifer, com o Foro de São Paulo e com Davos, globalista. E é difícil manter ambos saciados. Então, o que o Maduro está fazendo, na minha opinião, é forçando a barra. Fala, Lula, não vem para cima de mim com esse teatrinho para agradar seus amiguinhos do Ocidente, não. O Trudeau, o Macron, esse pessoal que quer nacos do Brasil também, que é a Amazônia para eles, não vem com essa, não. Tu é ou não é Foro de São Paulo que tu ajudou a fundar com o Fidel Castro, nosso guia? Tinha de ser trouxa, cara. Assume logo que tu é comunista, carranqueiro, feio, e assume que vai ter sanção no Brasil e dane-se, cara. É muito melhor. Vem viver a vida, olha, vem ser feliz e alegre. Olha aqui, dá uma banana pro Ocidente e dane-se. Não fica fazendo esse teatrinho com eles. Na minha opinião, é esse o recado de um Maduro incomodado com a postura de agente duplo do Lula. Que, aliás, não é de hoje, né? Ele sempre foi dúbio. Na ditadura, no regime militar, ele era caguete. X9. Então, o Lula sempre foi um malandrinho oportunista. Ele não é, de fato, um comunista que leu Marx e acredita naquela porra. Ele é um oportunista. Só que ele sempre andou com os comunistas porque ele sabia que ele precisava desse pessoal. E ele hoje tenta andar na corda bamba entre os comunistas e os globalistas. O risco, claro, ele não conseguir agradar nenhum dos lados e cair. O Dirceu, ciente disso, trabalha nos bastidores para concentrar mais e mais poder para virar logo a Venezuela e poder abrir mão do Kassab e companhia, dar uma banana para esse pessoal do sistema. E dentro do STF, esse embate também está claro. O Alexandre de Moraes é tucano. É a turma do Alckmin. O Dino e o Zanin, comunas. O Fachin também. E o Barroso, o PT não controla, a menos que tenha um dossiê, como dizem, de Cuba e tudo, mas o fato é que o Barroso é o ideológico da turma ali, é o psolista, quer empurrar a história. Então, quase sempre ele está alinhado com o PT, mas de vez em quando vem a questão da corrupção, ele vira e fala instauraram a cleptocracia no Brasil. Aí se você chamar hoje o Lula de... mesmo com imunidade material, como o deputado Nicolas, você é colocado no inquérito. Então, é assim que eu vejo essa questão toda. Eu já falei várias vezes que existe um embate contratado. O Dirceu tentando acumular poder, enquanto que os donos do sistema, o centrão fisiológico, junto com os tucanos, com os globalistas, com os banqueiros, com aquele empresário da cerveja,
esse pessoal fica olhando e falando assim, se o Lula exagerar na dose do eixo do mal, o Brasil daqui a pouco vai ter sanção econômica e tudo, nós vamos ter que puxar o tapete. Lembra do que aconteceu com a Dilma? Então, esse é o jogo, na minha humilde opinião. E o Lula vai intensificando a agenda pró-eixo do mal. Não tenho a menor dúvida disso. Ele se declara hoje um inimigo aberto do Ocidente, em que pese ele receber bem o Macron, porque isso ele é barato. Dá uns pedaços da Amazônia aí para o pessoal não encher o saco. O problema é que, em algum momento, a coisa em âmbito global está escalando, os conflitos estão se intensificando, e em algum momento a coisa pode sair do controle e o Lula pode ter que decidir. É a Ucrânia ou é a Rússia? A Ucrânia está sendo apoiada pelos globalistas e a Rússia pelo eixo do mal. Qual é a tua, Lula? Então pode ser que esse momento chegue. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.